Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso de Prática de Desenvolvimento de Software. Bom, para esse curso então, deixa eu só ajustar a câmera aqui. Para esse curso, eu vou iniciar com a preparação do nosso ambiente, né, para que a gente possa programar os nossos sistemas, né? É um ambiente simples, tranquilo, fácil de utilizar. E aqui eu deixei aqui uma máquina virtual, né, como nas aulas anteriores, rodando o Windows 7, tá? Nessa máquina virtual, né, que a gente pode dizer que é um computador virtualizado, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar um aplicativo que se chama Vertrigo Serve, tá? O Vertrigo ele é a união de três coisas. MySQL, PHP e Apache. Né? O Apache é o servidor web muito conhecido no mundo todo, né? Que roda a linguagem PHP. O PHP é o pacote, né, de interpretação dessa linguagem. Né? Quando a gente desenvolve uma página em PHP, né, a gente se comunica com esse pacote instalado. Né? E esse pacote ele é instalado nos servidores web também. Por fim, o MySQL, né, que a gente já aprendeu, já viu como que ele funciona, e eles conseguiram sintetizar tudo isso em um pacote, né, um pacote de instalação, as três coisas. Bom, inicialmente, antes da gente começar a nossa instalação, por que utilizar, né, a linguagem PHP para fazer essa disciplina de prática de desenvolvimento de software, né? Fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, né? E o site KingHost, né, me retornou o seguinte: a linguagem PHP hoje é mais utilizada quando nos referimos a aplicações web e cerca de 80% dos sites da internet são desenvolvidos com ele. Né? Ela figura no top 10 das linguagens mais populares. Então essa é uma das razões, né, da escolha da linguagem PHP para a gente fazer, para a gente treinar, né, o que a gente aprendeu em disciplinas anteriores. Então, é uma disciplina muito tranquila, né? Uma linguagem, PHP é uma linguagem muito tranquila, e a gente vai trabalhar ele orientado a objeto, tá? POO. Então, inicialmente a gente vai entender, né, a sintaxe da linguagem, né, que não é difícil, ela é muito tranquila, e depois a gente vai seguir para implementação de um sistema em PO, né, usando PHP. Bom, aqui vocês podem baixar o Vertrigo, né, digitando Vertrigo assim no Google, primeiro link, né, da vswamp.com, tá? E aqui a gente vai escolher o Vertrigo 2.8, né, que tem o PHP 7.1, 64 bits, tá? Tem versões anteriores também, mas como a gente sempre tem que se atentar para questões mais atualizadas, né? Minha recomendação é que vocês baixem o Vertrigo 2.8 com o PHP 7.1, ok? Aqui eu já deixei ele baixado, né? Para não levar muito tempo para a gente fazer a nossa instalação aqui. Então aqui eu executei ele, vamos dar OK, né? Deixa eu fechar essa parte aqui do navegador. E aí a gente espera ele desempacotar aqui e vamos fazer a instalação. E a gente já vai começar a acessar, né, a configurar para fazer o acesso. Então aqui primeira telinha, a gente clica em próximo, eu concordo, tá? Próximo de novo, e aqui a gente escolhe o diretório de instalação. Por padrão, né, ele define em C Program Files Vertrigo Serve, ou seja, arquivo de programas, né? Próximo, instalar. Bom, aqui ele vai criar uma pasta lá dentro do computador, né, e vai fazer a instalação do nosso Vertrigo lá dentro daquele diretório. Vamos só aguardar um pouquinho enquanto ele instala.
para mostrar para vocês que tem outras configurações, né, para a gente fazer, na verdade, pequenas, né, configurações, que a gente precisa para deixar ele funcionando, porque muitos computadores, né, quando a gente instala o Vertrigo, ele funciona na primeira vez, quando você reinicia a máquina, ele já não funciona novamente, né? Então, questões de permissão do Windows e também uma questão relacionada à porta, tá? O Vertrigo ele usa a porta 80 para se comunicar, né? E nos computadores que tem o Skype instalado, que também usa a porta 80, isso pode dar algum conflito, né? Então aqui a gente terminou a instalação, vamos colocar para executar, né, o Vertrigo e clicar em terminar. Aí a gente clica aqui, né, nesse botãozinho inicial e aqui ele vai ficar com o íconezinho verde aqui no cantinho, tá? Aí ele mostra aqui, ó, o Apache e o Vertrigo, o Apache e o MySQL estão funcionando. Então aqui, se a gente observar, né, a gente clica aqui com o botãozinho normal do mouse, o esquerdo, e clica em www folder, que é onde a gente vai colocar as nossas páginas em PHP, tá? E é aqui que a gente vai fazer a nossa codificação. Então, se vocês puderem ver, ó, ele está dentro de C, Program Files, Vertrigo Serve, www. Então, esse é o diretório padrão, né, do Vertrigo para a gente trabalhar os nossos códigos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa pasta e vou colocar o Vertrigo aqui para reiniciar, tá? Server Restart, ok? Vamos ver se ele vai voltar verdinho, tá ok. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou reiniciá-lo, reiniciar o computador, para ver se vai acontecer o problema, tá? Independente se aconteceu ou não o problema, a gente vai fazer a configuração de permissão, né, de pastas, para a gente conseguir utilizar o Vertrigo no nosso curso, ok? Então vamos só esperar reiniciar aqui, é bem rapidinho, para a gente fazer essa configuração, bem tranquila. Vamos aguardar aqui o Windows reiniciar. Então aqui ele pede a senha. Como era uma máquina que já tinha o Vertrigo instalado, eu acredito que as permissões já estão aplicadas à pasta do Vertrigo. Mas vamos confirmar isso aqui. Então ele gera um link aqui na área de trabalho, né? Vamos executar esse link. E vamos dar o Start aqui nesse botãozinho, né? No botãozinho inicial. Aqui a gente acompanha e, ó, aconteceu o que estava previsto para acontecer, né? Ele está falando aqui das portas 80, né? Que é a porta de comunicação principal dele, e também da porta 3306, que é a porta do MySQL, tá? Essa porta do MySQL, o que que acontece? Essa máquina aqui, ela já tem o MySQL instalada, o MySQL 8.0. A última versão, né, que eu estava fazendo a disciplina. Então, preciso paralisar esse MySQL que já está instalado, porque eu tenho outro MySQL querendo fazer a execução do serviço e não está conseguindo, né? Então, vamos voltar aqui no MySQL e paralisar o serviço, por enquanto, né? Então, MySQL paralisado, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos reiniciar para ver, vamos iniciar para ver o que ele vai reclamar, né? Provavelmente ele vai reclamar só da porta, bom, continua reclamando das duas coisas, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar lá no diretório, né, www folder, vamos voltar aqui um nível, tá, 2 níveis, tá, e na pasta Vertrigo Serve, a gente vai fazer o seguinte, botão direito do mouse, propriedades, tá, segurança, e aqui, quando um novo sistema é instalado, é colocado uma nova pasta aqui dentro de Program Files,
normalmente não se é criado uma permissão aqui específica para o usuário que você está logado. No meu caso aqui, eu estou logado com o BD, tá? Usuário BD. Então, o que eu vou fazer? Editar, né? Vou adicionar. Aqui eu digito apenas o nome de usuário, né? Por exemplo, BD, e clico em verificar nomes. Aí ele encontra, né? BD-PC é o meu usuário. Aliás, BD-PC é o meu computador e BD é o meu usuário. Então eu vou dar OK aqui. E aí ele adiciona o BD aqui, né? Na lista de permissões, né? Para ter o acesso àquela determinada pasta. O que eu vou fazer aqui? Com o usuário BD selecionado, eu clico aqui em permitir tudo, né? E clico em aplicar, depois OK. Tá? Vamos esperar, porque é muita pasta que ele vai fazer a aplicação da permissão de segurança, né? Bom, aplicou, eu dei OK na janelinha lá, e agora a gente vai fazer a tentativa de novo de iniciar o Vertrigo, tá? Então vamos dar o Start aqui e aguardar para ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Bom, passou aqui 5, 6, até 10 segundinhos, ele permaneceu verde, quer dizer que funcionou, né? Questão de permissão do Windows, tá? Um outro problema, agora dessa vez relacionado ao Skype, né, que eu falei para vocês, vocês terão que fazer o seguinte, ó, clicou aqui, vai em Config Files, tá, e abre o httpd.conf, tá. Abriu esse arquivo, pressiona Ctrl F, tá, e digita listen. Listen com N, tá? Listen. E dá um localizar próximo. De novo, de novo e de novo. Aqui, né, onde tem listen 80, vocês vão colocar, por exemplo, é uma prática, né, do pessoal aí no mercado, vocês vão colocar 80-80, tá? E aí o que vai acontecer? O modo de acessar os nossos sistemas no browser, em vez da gente colocar lá, por exemplo, localhost /sistema, vai ser localhost 8080 /sistema. Por quê? Porque você está indicando a porta, né? A porta de comunicação que você está definindo aqui. Como a instalação padrão, né? Ela usa a porta 80, a gente acessa normal, né? Tipo localhost /sistema, porque a porta dos navegadores web é a 80, é a padrão, né? Então, quando você digita só o endereço do sistema, ele entende, opa, está utilizando a porta 80. Como você veio aqui e configurou para 8080, você tem que informar o browser qual porta você quer acessar, né? Senão ele não vai encontrar o seu site. Bom, no nosso caso não vai ser preciso, mas quando for preciso, né, faz essa alteração, clique em salvar, tá? Lembrando que para salvar esse arquivo, você tem que ter feito aquela ação anterior de permissão de pastas, senão ele não deixa salvar o arquivo, ok? E aí fecha aqui, não vou salvar. Depois de realizada essa configuração, vem aqui no Vertrigo e restarta ele, né? Reinicia o serviço, ok? Bom, isso aqui já é suficiente para a gente começar as nossas aplicações, tá? Aqui faltou OK, mas ele aplicou, né? Beleza. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar o browser, né? E vou fazer isso aqui, ó, localhost. Localhost. Quando eu acesso o localhost, o que ele vai me falar? Olha, bem-vindo ao Vertrigo Serve. Essa página aqui é a garantia de que tudo está funcionando na sua máquina. E, inclusive aqui do lado esquerdo, ó, eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Ó, o Apache 2.4.38 tá instalado e rodando, né? O PHP 7.1.26, o MySQL 5.7.25 e por aí vai, né? PHP MyAdmin, que é outro acesso ao banco de dados MySQL.
Eu vou até aproveitar para mostrar aqui para vocês verem. Ó, quando a gente faz um localhost com o Vertrigo instalado, né? Localhost barra, né? PHP my admin, olha só, ele acessa o banco de dados MySQL, tá? E a senha, o utilizador aqui, no caso o login, é root, né? ROOT, e a senha é Vertrigo, tá? Vertrigo, tudo minúsculo. E aí clica em executar, tá? E aí você consegue entrar no banco de dados MySQL, ok? Aqui tem tudo falando sobre as suas bases de dados, né? O que tem aqui, enfim. Deixa eu ver se eu carrego algum aqui. Ó, aqui ele está mostrando que tem 4 bancos de dados para mim, né? Que vem instalado com o Vertrigo, tá? Com MySQL. Bom, dito isso, só para lembrar vocês que quando a gente faz aquela alteração da porta, né? A gente tem que fazer esse tipo de acesso aqui, ó, localhost 8080 barra e o nome do que você quer acessar. Por exemplo, PHP MyAdmin, né? Seria sim o acesso, mas como a gente não modificou a porta, não vamos precisar acessar assim, ok? Então deixa eu fechar aqui. Bom, aqui tem outras coisas legais, né? De vocês explorarem bastante. Aqui tem as extensões do PHP que estão ativadas no Apache, tá? Isso aqui é interessante para vocês darem uma olhada mais na frente, né? Quando já estiverem bem assim, engajados no desenvolvimento, né? Com PHP, para vocês habilitarem ou desabilitarem alguma extensão, tá? Para fazer essa habilitação de extensão, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui no Vertrigo Serve, tá? E aí aqui vocês vão em Tools. Deixa eu ver se é Tools. Configurações, extensões, configuração de extensões. Acredito que seja aqui. Aqui, é aqui mesmo. Então aqui, ó, vocês habilitam todas as extensões que vocês queiram, né? Por exemplo, tem um aqui que o pessoal usa bastante, por exemplo, é PHP SQLite, né? Deixa eu ver qual mais que o pessoal usa. O Swap também, o pessoal costuma usar bastante. Deixa eu ver o que mais. Bom, tem uma série, né? Tem módulos também de cá, né? Aqui são as extensões do PHP e de cá são as extensões do Apache, né? Os módulos que você pode ativar, ok? Então aqui, às vezes, um site, algum sistema que vocês vão instalar não está pedindo alguma ativação de extensão, então vocês fazem essa ativação por aqui. Bom, ou salva e reinicia o Vertrigo, ou se não fizer nenhuma alteração, fecha, né? Então vamos fechar. Bom, aqui tem os links que vocês podem acessar com mais facilidade, né? Deixa eu ver aqui se ele é localhost, ele está apontando tudo para localhost, né? Deixa eu ver aqui se ele... aqui vocês podem... Alguns aqui não estão funcionando, não sei porquê, mas enfim. Aqui tem uma série de coisas que vocês podem explorar, né, utilizar para se darem bem com PHP. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar minha primeira página em PHP, né? Portanto, eu vou abrir aqui o www folder, tá? E aqui dentro, né, posso criar uma pasta, por exemplo. Uma pasta que vai ser a indicação do meu site, do meu sistema, né? Então eu vou chamar ela de sistema, tá? Dentro da sistema, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo, né? Vou criar um arquivo e vou chamar ele de index.php, né? Lembrem disso, de colocar a extensão. Se o seu computador não tiver exibindo a extensão, né? Essa extensão do pontinho, você vai apertar aqui em F10, eu não vou apertar agora,
porque talvez dá conflito, talvez não, é certeza que vai dar conflito com o meu gravador de videoaula aqui. Então deixa eu ver se eu consigo acessar isso através de um outro menu. Deixa eu ver, barra de menus, eu lembro que tem como. Mas, enfim, é coisa do Windows, né? É coisa tranquila de resolver. É só colocar para exibir a extensão de arquivos, tá? Feito isso, né? O que vai acontecer? Lembrando o seguinte, o servidor PHP, ele roda, quando você chama aqui no browser, ele roda tanto páginas com extensão PHP, como páginas com extensão HTML e HTML, né? Normal, ele é um servidor web, né? Então ele executa. Aqui na nossa index, né, .php, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um código bem simples, bem tranquilo, tá? E a gente vai fazer um teste, tá bom? Um teste. Deixa eu ver aqui, selecionar um programa, vou selecionar o bloco de notas para abrir. Como não vai ser sempre, eu vou colocar só assim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar a fonte para vocês visualizarem melhor, né, o código que eu vou colocar aqui do PHP. Eu vou colocar simplesmente isso, ó. Sinalzinho de menor, interrogação, PHP e dá Enter, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Echo, tá? Que é como se fosse um escreva, ou seja, escreva na tela. E eu vou colocar o seguinte, ó, aspas duplas, tá? E ponto e vírgula. O que é isso aqui? Então eu vou falar assim pro browser, escreva, né, o que está dentro dessa aspas aqui, o que está dentro dessa aspas. E o final do comando é um ponto e vírgula. Então eu vou colocar assim, ó, minha primeira página, tá? Só isso, só isso. Aqui embaixo a gente finaliza o comando com interrogação e sinalzinho de maior. Vejam que aqui não tem o PHP aqui embaixo. É só interrogação e sinalzinho de maior, tá? Aqui, sinalzinho de menor, interrogação e a palavrinha PHP. Então esse é o meu primeiro comando PHP. O que faz a função echo, né? Eu chamo ela de echo. Muita gente fala echo e outras funções. Ela chama uma função específica dentro daquele pacote do PHP que faz exibir os textos, o que você escreve na página, ok? O que você escreve na página. E um detalhe interessante é que a gente pode, inclusive, escrever marcações HTML, né? Do que eu estou falando? Como eu estou fazendo aqui a minha primeira página, né, esse textinho, ele vai sair pequeno lá no browser. Então eu vou salvar para vocês verem, né? Salvar, né? Salvou. Lá no browser, o que eu vou fazer? Localhost barra sistema, tá? Só isso. E dá Enter, tá? Aí ele tem aqui minha primeira página. Agora eu vou voltar no mesmo arquivo, né, e vou adicionar um elemento HTML de marcação, que é o famoso H1 que a gente conhece, né? Então eu vou colocar o H1 aqui antes do texto, e aqui onde finaliza o texto eu vou colocar um barra H1. Só isso. Então Ctrl S, né, ou salvar, e vamos recarregar, e agora ele carregou com H1. Então, esse nosso primeiro contato com o PHP, muito tranquilo. Função echo para exibir os elementos nas nossas páginas, ok? Com aspas duplas. Dá para fazer também com aspas simples, tá? Então, vamos fazer aqui um echo. Vamos colocar... Não precisa um BR, porque o H1 eu acho que ele já salta uma linha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o comando, né? Somente com aspas simples, para ver o que acontece, tá? Então, Ctrl S e vamos lá ver o que aconteceu.
recarrega. Pronto, a mesma coisa é exibida. Um pouco mais adiante no nosso curso, na nossa disciplina, eu vou explicar qual que é a diferença desses dois. Mas por enquanto, só para vocês verem rodando o primeiro programa em PHP, né, já vou dar essa dica aqui dos dois modos de se usar a aspas duplas e a aspas simples. A diferença, né, já vou adiantar, né, a diferença é que quando você coloca aspas duplas, você tem a possibilidade de colocar uma variável aqui dentro, para que seja exibido o conteúdo, né? Já aqui nessa segunda opção, se você coloca uma variável, ela não vai exibir o conteúdo da variável, e sim o nome da variável, né? Em PHP. Então, se você quer, né? Se você quer exibir variáveis dentro do seu eixo aqui, né, você tem várias opções. Uma delas é colocar aspas duplas e aí tudo bem, você consegue. Outra opção é você concatenar, você colocar de fora, né, essa variável de fora e depois concatenar mais pedaços de texto, né? Enfim, mais na frente vocês vão, eu vou mostrar para vocês como funciona isso. É bem tranquilo de entender, de praticar, muito, muito de boa. Então, aqui, né, vocês deveriam também colocar de fora, né, a variável, no caso, para que seja exibido o valor. Por exemplo, minha idade é, né? Aí o que eu vou fazer aqui? O que eu faria aqui, né? Opa. Então, minha idade é. Aí eu colocaria o valor da idade aqui, né? Que seria uma variável, né? Por exemplo, colocaria o nome da variável aqui. Só que aí não ia sair a minha idade de fato. Por quê? Porque está dentro da aspa simples. Mas enfim, era só para vocês verem, né, como que funciona o nosso primeiro programinha, nosso primeiro contato com o PHP. Por que está aparecendo símbolos e não a palavra? Porque falta colocar o char7, o TF8, tá? Que é o que o browser conhece como se fosse uma linguagem mundial, ok? A partir do momento que a gente faz essa inserção do TF8, ele ajusta aqui os símbolos. E para vocês verem, ó, o que acontece? O servidor PHP, o servidor Apache, ele processa esse comando, né? Esses comandos aqui que estão dentro de um script PHP, né? E aí ele joga isso para o browser, né? E no browser a gente sabe que só é exibido textos, né? Elementos textuais, figuras e tal, juntamente com marcações que servem para a gente estruturar esses conteúdos dentro da nossa página, né? Então todo tipo de processamento, né, de algoritmos, de contas, não vai ser exibido no browser, tá? Só vai ser exibido o que a gente mandar exibir como texto, como se diz, o final, né, os resultados. Então isso é muito importante que vocês entendam. E agora um outro testezinho que eu queria fazer com vocês, vou até fechar essa parte aqui, é o seguinte. Agora eu estou aqui no meu computador, né? No meu computador e vou tentar acessar lá o meu, deixa eu fazer assim, o meu, esse cara aqui, esse servidor, né? Essa minha página. E a gente sabe que esse, continuando, né? Aquela parte de endereço de IP, né? Eu sei que é o IP 192.168.20.147. Então o que eu vou fazer? 192.168.20.147, né? Teoricamente é para ele acessar, né? Então aqui a gente chegou no Vertrigo que está instalado do lado de cá. Então o que a gente vai fazer agora? Acessar a pastinha do nosso sistema, né? E aí ele chama a primeira página nossa, que é a index. Detalhe importante que eu já estava esquecendo de trabalhar com vocês. Quando a gente muda aqui, por exemplo, coloca a minha página principal,
o nome dela, né, como principal.php, o que que acontece? E a gente dá um recarregar aqui, ele mostra o que tem dentro daquela pastinha, né? Ele não leva direto para a nossa index.php. Por quê? Porque a index.php é como se fosse assim, você tem uma premissa, uma regra, uma diretriz no seu servidor, né, no Vertrigo aqui no Apache, que indica que os arquivos que estão com esse nome dentro de um diretório, né, eles são aquela primeira página que vai ser chamada, né? Então, se você trocar novamente aqui por index, aí ele vai, você coloca só o barra sistema aqui e ele vai direcionar direto para ela. O que é ideal? A gente colocar a página index, né? No caso de um site, a página inicial do site mesmo, né? No caso de um sistema, a tela de login, né? Ou seja, a tela de login seria a nossa index, tá? Para a gente colocar no sistema. Então, de forma que se eu clicar aqui, ó, por exemplo, principal.php, vai para aquela página que a gente editou, né? O detalhe é isso aqui, ó. Depois da pastinha sistema, ele coloca barra, né? E coloca principal.php, certo? Se eu voltar lá e renomear isso, né, para index.php, né? E voltar, né, para o meu sistema, meu IP barra sistema, o que vai acontecer? Ele vai direto para a página index.php. E ele não exibe ela aqui em cima, ó, uma index.php. Diferença simples, tranquila, né? Só para vocês entenderem o porquê das coisas, né? Bom, dito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar não, vou conseguir, né? Eu vou deixar essa pasta aqui visível lá no meu computador, né? E vou fazer o seguinte, ó, compartilhamento avançado, compartilhar a pasta, permissões. Vou adicionar, por exemplo, o usuário BD e vou dar permissão total, né? Aplica, OK. Aplica, OK. Aqui já tá, bom, tá desabilitado aqui, não sei porquê, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar o IP desse servidor aqui no meu computador para ver se eu consigo encontrar essa página, né? Então, 192.168.20.147. Pessoal, lembrando que isso aqui vocês vão fazer nesse caso de alguém ter optado pela máquina virtual rodando, tá? Não se preocupem, porque logicamente vocês vão estar usando isso aqui no computador local de vocês. Então vocês vão só dar 2 cliques no arquivo, abrir, né, programar direitinho, não vai ser preciso fazer todo esse rebuliço aqui, né? O que eu estou fazendo é tornando, né, como se diz, o pessoal usa aquela expressão, vamos matar 2 coelhos com a cajadada só, né? Eu não gosto de matar animal nenhum, mas a expressão ela é adequada aqui, por quê? Porque eu estou usando a aula, né, a explicação, para ensinar uma coisa a mais para vocês, né? Porque esse é o conceito de hospedagem na internet, né? Um servidor na internet, ele funciona dessa forma aqui, né? Nada mais, nada menos que pastinhas, né? Então você faz o seu sistema no seu computador, faz upload dela para o servidor na internet e o seu sistema vai rodar na internet dessa forma, né? E aí, é claro que você vai configurar os bancos de dados que você tem, né, lá no servidor e tudo mais. Mas enfim, vamos acessar aqui, vamos dar OK, aí ele pede login e senha. Então eu vou colocar o usuário BD e a senha que eu defini, né, para fazer o acesso, né, às pastas compartilhadas que eu tenho. Então eu compartilhei a pasta sistema, né? E aqui dentro de sistema tá a minha pasta index, o meu arquivo index, né? Que eu posso agora trabalhar ele no meu Sublime, né? Que é o meu editorzinho de programação aqui, tá? Detalhe, né? Esse Sublime, ele chama Sublime Text, tá? Ele é um programa bem
levinho, né? Bem assim atrativo do ponto de vista de desenvolvimento, porque ele combina cores, né? Então isso facilita bastante no aprendizado, tá bom? Depois vocês baixam ele aí. Para a gente baixar o Sublime, é só digitar aqui, ó, Sublime Text 3, né? E aí ele te mostra aqui, né, o Sublime Text Download. Vocês vêm aqui, deixa eu ver aqui se é esse link. Eu acredito que seja aqui, ó, Sublime Text 3.0. E aí vocês vão vir na... Deixa eu ver qual versão. Aqui. Página do Sublime Text 3. E aí vocês baixam a versão para o Windows 64, né, 64 bits, ou o Windows aqui normal, enfim. Vocês vão baixar esse software, né, que é o software que a gente vai usar para desenvolver nossa disciplina de treinamento, né, de desenvolvimento de sistemas. Prática de desenvolvimento de software, né? Bom, enfim, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá na nossa máquina, que é o nosso servidor, tá? Vou fazer vou fechar aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou abrir o meu SQLog, tá? Vou abrir o meu SQLog instalado aqui. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou... Normalmente vai vir sem nenhuma conexão aqui, né, para vocês. Vai abrir essa janelinha aqui de conexão, ó. Então vocês vão dar, como vai abrir essa janelinha, vocês vão configurar da seguinte forma. Localhost, né, root, onde é o username aqui é root, né, ROOT, e a senha é vertrigo, tá, vertrigo, que é o nome do programinha, né, essa é a senha que eles definem para o banco de dados. E aqui a porta 3306, isso aqui não muda, tá? Vamos testar a conexão. E aqui ele fala que conectou com sucesso ao MySQL. Aí a gente dá OK, conecta e pronto. Aí ele vai dar uma mensagenzinha que se você quer salvar as configurações. Você diz que sim, porque da próxima vez que você entrar, você não vai precisar ficar digitando senha, tá? Então esses aqui são os bancos de dados, né, que estão disponíveis no nosso Vertrigo, né, no nosso MySQL. E aqui a gente vai configurar o nosso banco de dados para a gente fazer o nosso sisteminha, tá? Só para mostrar para vocês que a configuração para entrar do SQLog é muito simples, muito tranquilo. Onde eu baixo o SQLog, né? Para quem não fez a disciplina de banco de dados. Vocês vão vir aqui e vão digitar SQLiog, tá? Dá Enter. Pode ser aqui nesse Softonic aqui, ó, esse site é bem legal de fazer download, não fica com aquela enrolação, né? Download grátis, nesse botãozinho verde aqui, vamos esperar ele carregar. E aqui vai aparecer isso, tem uma mensagem aqui embaixo, ó, que chama não obrigado, fazer apenas o download, aí vocês clicam nela, ok? Vou fechar aqui porque já tem instalado, mas é um softwarezinho de nem 10 MB, então é muito tranquilo baixar o SQLog para a gente trabalhar os nossos bancos de dados. Aí, pessoal, é o seguinte, como eu já estou aqui no meu computador local, acessando uma página no Windows 7, que é o meu servidor, eu posso fazer alterações nela, tá? E aí eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, né? Eu posso, por exemplo, aqui, vamos dar um echo, e aqui eu posso, por exemplo, montar uma listinha, né? O L, tá? Aí eu faço o que aqui? Um LI, por exemplo, né? Primeiro item, né? Fecha o meu LI. Outro item, LI. Segundo item, né? Segundo item, tá? E fecha a nossa LI e fecha aqui a nossa UL, tá? Fecha a nossa UL. E aqui vai exigir bastante de vocês aquela questão da indentação de código, tá?
Aqui vocês podem colocar o finalzinho do comando aqui, tá? Então aqui a gente tem um códigozinho de lista, ok? Vamos ver como é que isso se comporta lá no browser? Ctrl S, né, para salvar. E aí a gente vem aqui com a nossa página que já está aberta e recarrega a nossa página. Então a gente tem aqui o primeiro item e o segundo item. É uma listinha HTML não ordenada, tá? Porque ela não tem ordenação de números aqui. Bom, então esse é o primeiro contato, né, com o PHP. A gente vai começar a trabalhar o conceito de variável, tá? Variável, e dentro de variável a gente vai ver o conceito de vetor, essa coisa toda, tá? E por aí vai. Detalhe importante, pessoal, ó, o que a gente pode fazer aqui? Fora da tag PHP, a gente consegue, né, trabalhar questões HTML tranquilamente, né? Aqui estou fora do PHP. Né? Vamos ver como é que isso se comporta lá, ó, até a cor muda. Olha só, o H1 aqui ele tá rosa e aqui dentro ele tá amarelinho, tá? Então, Ctrl S, Alt Tab e recarregar. Ó, aqui estou fora do PHP, ok? Então, muito importante isso. Aqui, né, abaixo do meu H1, eu posso chamar o PHP novamente, né, colocando a tag de abertura dele, né, e fazer os meus comandinhos aqui. Por exemplo, né, H1 barra H1 e falar o seguinte, ó, estou de volta ao PHP, né? Então são duas formas da gente trabalhar, né? O HTML, ele meio que a gente pode usar ele entremeado, né? No PHP. Essa é a vantagem, né? O PHP ele faz toda a parte dinâmica da página, né? O processamento de informações, as continhas, consulta no banco de dados, inserção, tudo isso é o PHP que faz, né? E o browser ele exibe para nós os resultados estáticos, tá bom? Então, muito importante isso, tá? Essa primeira parte, esse primeiro contato nosso com a nossa linguagem PHP, ok? Agora que a gente já começou a fazer a leitura, né, de questões sintáticas, né, da linguagem, a gente vai entrar no conteúdo de variável, tá? Para a gente habituar a isso. Deixa eu já. Bom, como a gente tem um pouquinho de prazo, um pouquinho de tempo, já vou mostrar como isso funciona, né? Vou apagar aqui. Vou apagar essa tag, né? E aí a gente vai trabalhar o conceito de variável aqui. Importante, o que eu vou dizer agora. Comentários, tá? A gente comenta no PHP de duas formas. O primeiro, barra barra, né? Meu comentário. E o segundo é barra asterístico, meu comentário. E aqui asterístico barra. Qual que é a diferença? Esse a gente consegue mais linhas, né, de comentário, e esse passou para baixo aqui, já não é mais comentário. Então essa é a diferença. Usem comentários nos códigos de vocês, tá? Então vamos usar aqui o seguinte. Minha primeira página. Tá? E vem aquela coisa toda, quem desenvolveu, a data, contato, né? Boas práticas na área de programação. Conceito de variável, né? Não vou definir o conceito de variável novamente, vocês já devem ter visto isso em disciplinas anteriores, tá? Variável é uma coisa que varia de valor, né? Ele é volátil, né? Durante a execução do programa ela assume vários tipos de valores, né? Tipos de valores e valores, propriamente dito. O que eu quero dizer com isso? No PHP, né, a gente declara uma variável iniciando com o símbolo de dólar, tá? Dólar comercial mesmo, né? Dólar comercial não, dólar, só dólar, né? E aí a gente dá um nome aqui, por exemplo, podemos colocar o salário de alguém,
né? O salário de alguém. Essa parte de variável aqui, o que acontece? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que ela é uma variável numérica, né? E, portanto, eu faço a atribuição de um valor a ela com símbolo de igual, tá? E faço o ponto e vírgula. Todo comando em PHP, ele tem o ponto e vírgula no final, para dizer que está finalizando o comando, ok? Então, a nossa variável salário, tá? Ela assumiu inicialmente um valor 0, tá? Então, a gente chama esse símbolo de igual aqui, deixa eu dar um zoom. Esse símbolo de igual aqui é um símbolo de... muita gente fala assim, olha, salário recebe 0, né? Só isso. Embaixo aqui, né? Olha só que legal que vai acontecer. Vou pressionar aqui o salário, né? Vou começar a digitar. E o Sublime ele me oferece o auto preenchimento aqui, né? Ele já conhece ele sabe que tem a variável salário declarada aqui no nosso programa, né? Na nossa página index. Então o que acontece? Eu vou falar que salário vai receber alguma coisa em torno de, por exemplo, 1.200, tá? 1.200, ok? Só isso. Então agora, salário tinha antes o valor 0 e agora ele tem o valor de 1.200. Lembrando que quando a página for exibida lá no navegador, o navegador ele faz uma leitura de cima para baixo. Então ele vem aqui executando linha a linha até chegar nessa linha aqui, ok? Como que eu faço para exibir esse valor, esse salário lá no nosso navegador? Simples. Vou fazer um echo, tá? Aspas duplas e colocar a salário aqui. Só isso. Só isso. E aqui a gente tem ponto e vírgula, né, para definir a finalização da instrução, né, do comando. Aqui eu posso colocar, né, uma string, né, um textinho, posso colocar assim, meu salário é, né, 2 pontos, e aí eu trago a minha variável salário aqui. Então vamos dar Ctrl S e vamos lá no nosso navegador testar, tá? Aqui a gente recarrega e aí a gente tem que meu salário é 1.200, tá? Aí, para deixar um pouco mais bonitinho, o que a gente pode fazer? Vamos colocar em reais, né, por exemplo. Vamos colocar o R e S cifrão aqui, né? A gente usa o símbolozinho de dólar, mas a gente quer dizer que é o R cifrão. Prestem atenção numa coisa, ó. Daqui para cá é texto normal, né? Ou melhor, daqui para cá é texto normal. E aqui é a minha variável, que assumiu o valor de 1.200, ok? Então, Ctrl S, vamos lá para nossa página, e aí nós temos meu salário é, né, R cifrão tal, tal, tal. Eu vou só colocar aqui o UTF-8, porque isso dá uma meta char7 UTF-8, fica incomodando a gente, né? Essa falta de acentuação. Bom, eu acho que tem a ver com cache, né? Porque eu coloquei o char7 UTF-8 e não atualizou. Deixa eu fazer um Ctrl R aqui, Ctrl F5. Bom, enfim, depois eu vejo do que se trata. A questão aqui agora é o seguinte, temos 48 minutos de aula e vamos explorar um pouquinho mais o que a gente tem, tá? Quero incrementar essa informação, né? Porque a gente sabe que dinheiro, geralmente ele vem expresso, né? O valor em moeda, ele vem expresso de forma que tenha duas casas decimais aqui, né? Depois da vírgula. Então o que a gente pode fazer? A gente pode somar mais um pedacinho de texto aqui, tá? A gente pode fazer o seguinte, dentro da nossa string, a gente pode colocar isso aqui, ó, vírgula 00, por exemplo, né? Vamos ver como é que isso vai se comportar lá. Ctrl S e tá lá nossos R$ 1.200, né? Certo?
Já adiantando, né, eu acho que é muita informação para uma aula só, mas eu vou mostrar a segunda forma que a gente tem para fazer a impressão dessa variável na nossa página, tá? Quando ela está fora lembrando o seguinte, como a gente pode usar o HTML, né, nas nossas saídas, eu posso fazer um BR aqui, né? Posso fazer um BR aqui. Ou muita gente usa ele só assim, ó, um BRzinho simples, né? Sem a barrinha aqui, tá? Vai funcionar da mesma forma. Isso aqui é só para fazer uma quebra de linha, né? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, hecho, e posso chamar minha variável salário, tá? Olha só, notem que a coloração aqui no Sublime, aqui quando tá dentro de aspas duplas, ela assume uma corzinha amarela, tá? E aqui fora, né, sem a string, ela assume a cor branca, tá? Isso é importante destacar, né? Porque às vezes passa despercebido pela gente, né? Não confundam também esse cifrão aqui do RS, né? Isso aqui é um texto simples, né? E aqui esse cifrão ele indica que é uma variável, tá? Então a composição do cifrão mais a palavrinha salário é essa variável que eu criei aqui fora, tá? Então muita atenção nisso, tá? E se eu fizer assim, Paulo, salário recebe 5 mil. Vamos ver o que vai acontecer? Ctrl S e tá lá agora que eu ganho 5 mil reais, ok? E aqui, como eu fiz um etiozinho bem pequenininho aqui, ó, em salário, né? Ele apareceu aqui embaixo, tá? Só para mostrar para vocês a diferenciação da coloração da nossa variável. Bom, como prometido, o que eu vou fazer, ó? Eu vou exibir, né, o meu salário entre aspas simples, tá? Olha só o que vai acontecer. Ctrl S e recarregar. Olha só, ele exibiu o nome da minha variável. Por quê? A diferença é que a aspa simples, ela entende tudo que vier aqui dentro como um texto, uma string, tá? Diferentemente, a aspas duplas, ela entende o que tem aqui como texto e entrada de variável, tá? Lembrando que a variável, ela recebe valores externos. Então, só para fechar o raciocínio, ó, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar ela fora da aspa simples, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Meu salário é, né? Dá o espacinho, fecha a aspa simples, aí ela pegou uma coloração diferente, e a gente vai usar um pontinho final para fazer a concatenação, tá? Outra coisa importante, concatenação, ou seja, junção. Aqui eu estou juntando um texto, juntando com uma variável. Em Java, a gente usaria o sinalzinho de mais, tá? Aqui no PHP é um pontinho, né? Então, vamos só dar o Ctrl S e ver o que acontece lá, recarregar. Meu salário é 5 mil, tá? E aí a gente formata aqui do jeito que a gente quiser o nosso texto, tá? Aqui eu vou colocar um R cifrão, né? Vou dar o espaço, lembrando que ele enxerga tudo que está aqui dentro de espaço como espaço mesmo, tá? E aqui no final não tem esse carinha aqui, a vírgula 00, é só a gente fazer uma nova concatenação aqui, né? De vírgula 00 e fechar a aspa simples, tá? Então, entendam, são pequenos bloquinhos concatenados, tá? Entre os pontos, ok? E aí a gente faz o Ctrl S, vai lá para a nossa página e temos a mesma expressão que tem em cima, tem embaixo, né? Contudo, de formas diferentes, tá? Outra coisa, né? A gente pode, essas variáveis aqui, por exemplo, pode assim, assumir diversos valores, né? Aqui eu posso criar uma variável do tipo nome, tipo não, né? Com nome de nome, e atribuir a ela, por exemplo, meu nome, Paulo Oliveira, né? Por exemplo.
E aí aqui embaixo eu posso trocar a minha expressão e falar o seguinte: o salário do quem? Do nome, né? Paulo Oliveira é, tá? Reparem aqui, ó, nome é uma variável que assumiu o valor Paulo Oliveira, né? Quando a gente vai lá no browser, então, o que vai acontecer? Ó, recarregar, o salário do Paulo Oliveira é R$5.000, né? Deixa eu só fazer aqui a divisão certinha para a gente não ficar muito perdido, né? Então, olha só, eu usei uma variável, tá? Uma variável aqui dentro, né? Aqui, como é que eu ia ter que colocar? O salário do, né? Aqui embaixo. O salário do. Quem que eu quero chamar? O Paulo, não é? Então eu vou colocar aspas simples aqui, né? E aqui eu coloco o nome, tá? Indicando que é o meu nome. Olha só, eu jogo ele para fora da aspa simples e concateno com o ponto final de um lado e de outro, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver? O salário do Paulo Oliveira é R$5.000, por exemplo, né? Então, muito simples, né, pessoal? Esse uso da instrução echo, né? O uso de variáveis que podem assumir diversos valores, tá? Dentro de aspas duplas e aspas simples, tá? E também dentro dessas mesmas aspas a gente pode usar essa questão de marcação HTML, tá? Basicão, basicão mesmo. Bom, dito isso, né, 56 minutos de aula, vamos encerrar, tá? Questão de conceito de variável, então, a gente viu que ela pode assumir diversos valores, e como a página está indo de cima para baixo, ela vai sempre considerar o valor que tiver aqui embaixo, tá? De forma que se eu colocar aqui, por exemplo, salário, recebe 7, né? Aqui vai assumir o valor 7, né? R$7, por exemplo, né? Então, muita atenção nisso, tá? Bom, não vou delongar muito, né? Mais do que já estendeu, né? Mas os conceitos iniciais de variáveis, da linguagem, né? Da sintaxe da linguagem, são esses, né? Echo é uma função que vai exibir textos e marcações, ou melhor dizendo, vai exibir textos e vai colocar marcações HTML na saída da nossa página. Variáveis, que assumem valores numéricos ou textuais, ou também vetores, que a gente vai ver depois, né? E expressões, né? Montando textos com variáveis, tá? Dentro e fora das aspas. E também essa questão da concatenação, ok? Então, acho que a gente pode encerrar aqui nossa aula e até a próxima aula, tá joia?